irmãs em Cristo. Escutamos no Evangelho de hoje, de acordo com São Lucas, preparado para a segunda leitura do Evangelho de São Lucas, a narração de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo a respeito de um mandamento completamente novo para aqueles que eram os israelitas e judeus que o escutavam. Não que isso não fosse dito, não houvesse isso sido escrito na Escritura, no Antigo Testamento, não que isso não fosse conhecido, mas o entendimento, a compreensão que Nosso Senhor agora trazia à tona do que significava este mandamento, de que Ele hoje nos fala e que vamos aqui entender, é uma compreensão completamente nova. Jamais um judeu, jamais um homem do Antigo Testamento, ainda que isso estava escrito na Escritura, eles não entendiam, não tinham como compreender essa questão de que o mandamento de o que quereis que os homens vos façam a vós, fazei também a eles. Qual era a compreensão do Antigo Testamento? Ainda que isso estava escrito na lei, e Nosso Senhor não veio tratar de algo novo, mas o seu entendimento e a sua compreensão eram completamente inéditas. O povo judeu não imaginava o que ele queria dizer com isso, quando ele mesmo ditou isso na Escritura no Antigo Testamento, sendo ele o Verbo pré-eterno. Então, no Antigo Testamento, quando entendia-se que quereis que os homens vos façam, também fazer vós a eles, significava que devemos fazer sim o bem, tudo que nós queremos fazer tudo que nós queremos que nos façam, devemos nós também retribuir de igual maneira para aqueles que são os nossos conhecidos, aqueles que nós conhecemos em primeiro lugar. Depois, aqueles que nos amam, os nossos amigos, nossos parentes, o nosso próximo. Agora, quanto aos nossos inimigos, quanto àqueles que nos prejudicam de alguma maneira, esses, nós não vamos fazer a mesma coisa que esperemos que façam que outros façam a nós. Esse nós vamos odiar, esse nós vamos tratar de prejudicar também e retribuir segundo a mesma moeda. Essa era a compreensão do Antigo Testamento e por isso a maneira como Nosso Senhor vem agora, portanto, explicá-la é completamente nova, completamente inédita. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que aqui, quando escutamos o que Nosso Senhor realmente propõe, Ele disse Ele mesmo: o que quereis que vos façam, também vós fazeis aos homens. Significa o quê? A todos aqueles que vos amam, se vocês apenas amam esses, que mérito há nisso? Até os pagãos também amam aqueles que os amam. Se vós emprestais, esperando que alguém vá lhe pagar em troca, significa que vocês também não são melhores que os pagãos, porque os pagãos também emprestam dinheiro àqueles que eles têm certeza que vão pagar. Mas eis que aqui vos digo um novo mandamento, diz Nosso Senhor, que amais os vossos inimigos, e ao mesmo tempo dai de emprestado àqueles que vós não tendes garantia que irão vos pagar, e também fazer o bem aos vossos inimigos, aos vossos desconhecidos, aqueles que não há nenhum tipo de vínculo, sem distinção. Tratar de fazer o bem e amar como o Pai, que ama bons e os ingratos. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso. Isso era realmente algo completamente inédito ao povo judeu, não era impossível de eles entenderem isso até Nosso Senhor agora, no Novo Testamento, se deparar com eles e explicar em detalhes o que ele havia dito no Antigo Testamento, quando ele proclamou esse veredicto de que é uma lei natural. O que querei que os homens façam a vós, fazei vós também a eles, mas não apenas aos vossos conhecidos, aos vossos amigos, aos vossos parentes, aos desconhecidos, aos estrangeiros, aos que nunca se depararam convosco, mas às vezes vos encontraram em alguma circunstância. Lembrai-vos que isso sempre é um teste de Deus. Lembrai-vos de que, se quereis fazer algo de especial realmente, algo digno de ser chamado filhos do Altíssimo, algo digno de ser chamados cristãos ortodoxos, é necessário que façais testes a vós mesmos, conforme o Pai vos envia, se estáis ou não seguindo a vereda do Pai Celestial. E isso significa que deveis superar a justiça dos fariseus, a justiça dos pagãos. Deveis amar os vossos inimigos. Deveis fazer o bem aos que vos prejudicam e deveis dar de emprestado, sem querer absolutamente nem nada em troca, sem expectativa se haverá retorno ou não daquilo que foi o empréstimo. E aqui, meus amados cristãos ortodoxos, quando os judeus escutaram isso, quando nós escutamos isso agora mesmo, parece que isso vai exatamente contra tudo aquilo que é o solo de nossa alma, de nossa natureza. Parece que é como se fosse alguma ferramenta rasgando para fora aquilo que é a nossa própria pele, algo que fosse contra a nossa natureza. E, de fato, isso parece ser contra aquilo que é a nossa natureza. Que natureza? A nossa natureza caída,
contra a natureza do homem caído, de Adão caído, de fato isso vai contra a nossa natureza caída. Por quê? Porque quando nós escutamos tais coisas, em relação a amar os inimigos, a fazer o bem que nos prejudica, a dar de emprestado a quem sabemos que nem mesmo temos garantia se vai nos pagar ou não, isso é exatamente uma coisa que parece-nos até antinatural, contranatural. Mas isso não é antinatural, nem tampouco é contranatural, é apenas sobrenatural. Está acima de nossa natureza caída. Se fosse antinatural, Deus não teria inaugurado essa lei, nem teria nos pedido algo que é antinatural. Agora, há que entender que Deus jamais pede algo que é contra a natureza. Deus jamais pede algo que é impossível. Ele está nos pedindo aqui algo sobrenatural. E por que sobrenatural, digo? Porque conforme a natureza caída de Adão, quando nós escutamos isso de amar os inimigos, de fazer o bem que nos prejudica, realmente parece algo muito antagônico. Parece realmente que vai contra a nossa própria pele. É como se passássemos um gilete no sentido contrário, rasgando a nossa pele, quando escutamos que é necessário amar os inimigos. Fazer o bem que nos prejudica e ainda mais emprestar a quem jamais temos condições de que não irá, temos nenhuma garantia que irá nos dar de retorno. Mas, conforme a natureza de Adão, criada no paraíso, todas essas palavras que o nosso Senhor disse aqui não são antinaturais. Ao contrário, a natureza original, a qual Adão foi feito no paraíso por Deus, ela era uma natureza completamente fabricada, ordenada e compatível com esses mandamentos de fazer o bem àqueles que até mesmo vos prejudicam. Amai até os vossos inimigos e fazei qualquer coisa sem retorno, sem esperança de ter nenhum retorno. Esses mandamentos na natureza de Adão no paraíso eram completamente naturais a ele, porque ele possuía a mesma compaixão do Pai Eterno dentro de sua natureza original. Prova isso que até os animais, ele era o governante deles. Ele os domava, os ensinava, os deu a sua própria... o nome de cada animal foi dado pelo próprio Adão, conforme a espécie de cada um. Isso mostra de que a natureza de Adão era dotada de compaixão para toda a criação. Todos os animais, toda a natureza, toda a origem daquilo que é a essência de Adão era feita para ter compaixão para com os outros e viver de compaixão para com os outros. Era a natureza dele, compatível com a do Pai Celestial, quando ele foi criado à sua imagem. Entretanto, quando Adão cai no paraíso, o primeiro elemento que entrou devido ao pecado foi a morte. E quando a morte e a corrupção entraram em Adão como uma doença, automaticamente a primeira consequência dessa desarmonia, dessa falta de homogeneidade em sua natureza, em seus poderes, em suas faculdades, foi que Adão passou a ter agora um instinto de preservação de sua natureza caída. Uma vez que essa natureza agora é prejudicada, é corrupta e por isso passa a ser degradada com o tempo, automaticamente, como uma consequência da queda, houve o nascimento do instinto de preservação. No paraíso não existia nada disso. Adão não tinha nenhum problema para preocupar-se em relação à corrupção, porque ele foi criado a meio termo entre a mortalidade e a imortalidade, entre a corrupção e a incorrupção. Foi criado simplesmente naquilo que é dotado de comunhão total com Deus. E quem nasce em total comunhão com Deus e vive em total comunhão com Deus, sabe que está com tudo, com toda a eternidade, com todo o poder. Nada falta a quem é criado na comunhão com Deus. E isso é o paraíso, no qual Adão foi criado. E, portanto, não havia no paraíso nenhum tipo de preocupação com o instinto de preservação humana. Agora, uma vez que houve a queda e a expulsão do paraíso, a primeira coisa que nasceu em Adão foi o instinto de preservação. Você vê que agora ele tornou-se como um animal. Os animais são movidos pelo instinto. Instinto de quê? De sobreviver. As plantas dos animais vivem uma explosão de sucessão de espécies ao longo das estações, ao longo das eras, ao longo de todo o ciclo dos ecossistemas. Os animais, as plantas, vivem um sistema de sucessão que até mesmo em um só ano nós vemos que várias espécies de insetos, de animais e de plantas se sucedem ao longo das estações.
Alguns predominam no frio, outros no calor. Alguns aparecem em algumas estações específicas e se recolhem, são predados ou predam. Assim também Adão foi resumido a um instinto de preservação, se resumiu ao igual ao animal. E quando Adão torna-se como um animal, esse instinto de preservação foi, além de ser uma consequência da queda, foi vitimado pela influência dos demônios, que adicionaram ao instinto de preservação o que nós chamamos de um tipo de egoístico amor próprio ou auto-amor. Adão no paraíso também nem sabia o que era isso. Ele foi ensinado a amar a si mesmo, como nós hoje conhecemos o que é o amor próprio, fora do paraíso. No paraíso não existe essa noção de auto-amor, de auto-piedade, de autopreservação. Isso foi uma coisa que os demônios colocaram na natureza de Adão, posteriormente à queda, por fora, uma vez que ele agora estava vítima do seu auto-instinto de preservação. E devido ao instinto de preservação, automaticamente Adão passou a ser também, agora, ter em sua natureza o que os demônios colocaram, ensinaram a ele o egoístico amor próprio. Nisso nasce todas as outras paixões, queridos amados cristãos ortodoxos, que nós hoje conhecemos muito bem dito por palavras. Nasceu, portanto, a partir daí, aquilo que é o ódio ao próximo. Nasceu a partir daí a inveja, o ciúme, o assassinato e a fornicação. Todas essas coisas são oriundas exatamente do instinto de preservação para a sobrevivência que nós temos. O homem agora até une-se a sua mulher, não como no paraíso havia sido preparado para um dia vir a reproduzir-se no paraíso, sabe-se lá como, porque isso é uma contemplação ao qual nossa razão não acompanha. Mas sabemos, pela revelação dos Santos Padres, que a maneira como nós até nos reproduzimos é uma maneira dotada de instinto de preservação, onde a corrupção está sempre aí com o seu dedo. E é por isso que todo homem, impossivelmente, não pode sair fora desse elemento da corruptibilidade, porque ele já é até gerado na corrupção. Somente Cristo teve que ser gerado depois, fora de uma concepção ordinária, fora do elemento da corrupção, para que ele pudesse estar acima de qualquer corrupção. Portanto, amados cristãos ortodoxos, vemos aqui que a origem de todas as nossas paixões está aí nesse maldito instinto de preservação que foi adicionado pelo amor egoístico, o auto-amor, o amor próprio que os demônios ensinaram, infelizmente, àqueles que são os filhos de Adão caídos. Por isso, a partir daí, o que aconteceu foi que todas essas paixões, agora fortes e atuantes na natureza de Adão, levam automaticamente ao quando escute essas palavras do Senhor, a sua natureza. Assim como querem que vos façam, fazei vós também aos homens. Ele consegue, como Adão caído, ou seja, nós todos, filhos de Adão, conseguimos assimilar isso no máximo às pessoas que nós amamos, que são queridas para nós, que são nosso próximo ou que podem nos dar algo em troca. Em relação aos inimigos, em relação àqueles que nos prejudicam, em relação àqueles que jamais têm algo a nos dar de retorno, claro que a nosso instinto de preservação dirá, a esses eu não quero nem mesmo nenhum tipo de misericórdia, nem mesmo quero conviver. A minha natureza já não basta os meus problemas. É claro que eu amarei a quem já me ama. É claro que eu irei fazer o bem, sim, quero que todos também me façam o bem, então também farei o bem a quem? A quem já me dá indicadores de que também me fará o bem. Só que nosso Senhor nos diz que isso é fácil. Isso é até natural, até para os pagãos. Mas a nós, um chamado sobrenatural existe, porque nós temos que retornar à natureza original que está em nós, fabricada por Deus. A essência de nossa alma não é mesclada com as paixões. A essência de nossa alma, uma vez que as paixões são removidas, é uma essência pura igual a de Adão. O homem, ainda que caído, mantém a sua essência, infelizmente doente pelas paixões, contaminada pela ilusão do instinto de preservação, mas quando o instinto de preservação passa a ser curado e as paixões removidas, voltamos à natureza de Adão, que, sim, tem possibilidade total de colocar em prática o amor aos inimigos e fazer o bem àqueles que nos prejudicam e inclusive dar coisas, trabalhar em prol de alguém que não nos dê retorno algum, mas que sejam até ingratos.
Isso, em relação à nossa natureza caída, de fato, parece contra e antinatural. Mas não é. É que é sobrenatural. É acima desta natureza que caiu, que é uma natureza chamada a natureza animalizada pelo instinto de preservação. Agora, quando nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo nos prometeu uma salvação, Ele prometeu uma salvação completa, que nos curaria de todas as nossas enfermidades e resolveria tudo por nós. Então, ainda que nós entendemos, obviamente, de que nosso chamado é sobrenatural, de que a natureza de Adão, sim, está programada para fazer o bem, alguém pode vir a perguntar, ok, mas como é então que, sabendo disso agora, que o nosso chamado é sobrenatural, que automaticamente o nosso chamado foi este, e dá sentido? Claro que sim, porque fazer o que os pagãos fazem é algo fácil, não há nada de especial. Compreendo em minha mente que o correto é ter uma vida melhor do que a dos pagãos, uma vida mais sobrenatural do que a vida corriqueira, que até a lei natural ensina que as pessoas que querem alguma retribuição façam conforme querem receber, para aqueles que podem delas receber algo. Isso é até uma lei econômica. Agora, como nós somos chamados a algo sobrenatural, nós concordamos e compreendemos que sim, para termos uma vida sobrenatural, é a vida de Deus, é a vida que Deus nos quer, a vida que Adão tinha no paraíso, e entendemos que isso é o melhor para aquele que se intitula cristão. E que não pode ser apenas algo de nome, algo de dizer, tem que ser algo de praticar, senão nós seremos apenas cristãos nominais. Mas aí vem a questão, como é que na prática, algo que parece tão contrário à nossa natureza, poderá vir a ser realizado de maneira efetiva? E é uma pergunta salutar e que deve ser respondida. Meus amados cristãos ortodoxos, nosso Deus, Sabaoth, o Deus Altíssimo, o anjo do grande conselho, ele não é um desses deuses falsos, como a teologia mítica e falsa das outras religiões ensina um Deus que está em seu trono sentado, comandando coisas que ele mesmo não cumpre, que são impossíveis dos humanos cumprirem, e que caso humanos não cumpram, eles são punidos por esses deuses. Esses deuses são os deuses falsos, são os deuses heterodoxos, são os deuses mitológicos, são a teologia heterodoxa falsa, que não ensina como se dá na prática a realização dos mandamentos. E como se dá na prática a realização dos mandamentos? Se dá dessa seguinte maneira: que é que cumpre os mandamentos em nós na prática? E ao mesmo tempo, através de uma sinergia, onde é que quem que nós encontramos ao cumprir ou tentar cumprir os mandamentos? Número 1, quem é que pode dizer que cumpre os mandamentos de maneira perfeita? Ninguém. Se nós não cumprimos nenhum dos mandamentos, cumpramos todos eles, mas não cumpramos um deles, significa que na prática nós não cumprimos nenhum, porque a lei é homogênea. Mas então quem pode ser que seja aquele que cumpre os mandamentos? Ninguém cumpre os mandamentos de maneira perfeita. Mas quem é que nós encontramos ao tentar cumprir os mandamentos? Uma vez que os mandamentos são místicos, nós encontramos nos mandamentos nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. É Ele que, ao nós praticarmos, aprofundizarmos na prática desses mandamentos, nós encontramos nosso Salvador lá, vivo, imortal, misticamente presente nos mandamentos. Ao mesmo tempo, nós sabemos que todo aquele que cumpre com perfeição os mandamentos em nós é o próprio Cristo. Significa, portanto, que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo não é como esses falsos deuses que apenas se preocupam em suas teologias falsas, em ordenarem coisas lá de um trono distante, como também não só os falsos ídolos, me refiro aqui. O Deus que é pregado nas falsas religiões e até da heterodoxia é um Deus que na prática as pessoas vão desanimando porque parece ser isso. Um tal Cristo que ordenou coisas impossíveis de serem praticadas e não há ninguém que possa ensiná-los como é que se dá isso na prática, porque a teologia heterodoxa é fajuta, é uma teologia fabricada, humano-fabricada pela mente. E por isso não ensina-nos como colocar essas coisas na prática, e é por isso que aqui começa todo um processo de desânimo do cristianismo. Fileiras e fileiras de soldados cristãos, nesse momento, quando escutam o evangelho de hoje, é como se a terra se abrisse e uma trincheira invisível engolisse-os, e eles não conseguem avançar contra o inimigo de nossa salvação.
porque não há compreensão de como praticar isso que nós estamos aqui falando, porque parece antinatural. E muitos, como vocês sabem, os idealizadores do Império Romano, quando escutaram de que isso era a explicação correta que os ortodoxos davam ao Império Romano, de que há que amar os inimigos, fazer o bem a que nos prejudica, sem distinção. Os ideólogos e os filósofos romanos naquela época chegaram a observar e declarar que o cristianismo era, portanto, uma religião criminosa e que, na prática, serviria para a destruição da sociedade humana. E se revoltavam contra os pregadores, contra os confessores de fé, e houve até perseguição dos cristãos por isso. Porque parecia que essa prática, o que queriam pregar, era algo que simplesmente destruiria a sociedade humana. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu, queridos amados cristãos ortodoxos, é que os romanos, os seus ideólogos filósofos, tinham razão. E têm razão. Em um sentido cru e correto, eles estão corretíssimos. Se nós formos aplicar o que nós estamos hoje aqui dizendo, de que nós devemos amar os inimigos, nós devemos fazer o bem a quem nos prejudica, e simplesmente emprestar e fazer tudo sem ter retorno, a sociedade humana será destruída. E isso é total verdade. É inaplicável. É contra a natureza deste mundo, é contra a nossa natureza. Mas, como vos disse, a natureza de Adão não foi fabricada para ter dificuldades em praticar isso. Portanto, é algo sobrenatural. E, de fato, os romanos estavam corretos. Praticar o cristianismo dessa maneira destrói a sociedade humana. E como vos dizia, aqui temos um grande dilema. Como é que, então, na prática, pode-se alguém pensar em praticar essas coisas? Porque até como vos disse, os romanos estão corretos. Quem foi que disse que praticar essas coisas traz algum sucesso à sociedade humana? Mas se nós entendemos que devemos fazê-lo, como estávamos narrando agora há pouco, como é que nós vamos fazê-lo? Mesmo que custe a destruição da sociedade humana. Como vos dizia, Cristo é aquele que cumpre os mandamentos, e não somos nós que cumprimos os mandamentos de maneira perfeita, porque é impossível. E ao tentar, encontramos aquele nos mandamentos, o próprio Cristo, que é quem os cumpre em nós. E aqui temos uma grande diferença, portanto, entre os deuses pagãos, que apenas ditam algo, comandam e punem aqueles que não cumprem, como é inclusive a teologia cristã heterodoxa, com criação até de purgatório, um inferno no qual as pessoas são punidas caso não tiverem cumprido os mandamentos. Pelo menos essa é a noção de inferno aqui pregam, um inferno punitivo. Já agora, e não um inferno destinado a Satanás, como os ensinou seus padres, onde o inferno foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o demônio e os seus inimigos. Quem disse que o inferno foi criado para castigar o ser humano? Pode Deus, o amor perfeito, castigar alguém? Claro que não. Percebe como toda essa teologia vai colocando um Deus distante, punidor, e não um Deus que vem cumprir os mandamentos em nós. Então, primeira pergunta, como é que nós vamos colocar isso em prática? Segunda pergunta, se isso causa destruição na sociedade humana, por que nós devemos até pensar? Além de ser antinatural e continuar, por que pensar nisso? Por que fazer algo que é difícil e contra a natureza? Por que nadar contra a corrente? Qual é o resultado disso? Em primeiro lugar, não somos nós que vamos cumprir a perfeição desse mandamento. É impossível para nós com essa natureza caída. Não que seja contra a natureza do homem em essência, mas é algo sobrenatural. Portanto, eis aí quem é que vem cumprir. Nosso Senhor encarnou. Ele cumpriu como homem esses mandamentos enquanto estava conosco, passando todas as dificuldades que todos os homens passam, cumpriu na perfeição a lei ao pé da letra. Depois insuflou graça vivificante nos mandamentos através da própria natureza que ele assumiu, cumprindo os mandamentos da natureza. A natureza agora humana não é uma natureza mais fraca. Como ele cumpriu na natureza humana os mandamentos, a natureza humana agora tem poder para cumprir todos esses mandamentos, uma vez que Cristo insuflou na natureza humana, em sua encarnação, o poder para isso. Depois, não só ele nos deu poder para cumprir os mandamentos, como ele derrotou o inimigo de nossa salvação, esmagando sua cabeça, uma vez que ele foi até o Hades e explodiu os portões do Hades,
pisoteou a morte com a morte. Então, significa que, respondendo à primeira pergunta, como é que nós vamos cumprir agora isso? Quem foi que disse que para um cristão ele se preocupará agora com o instinto de preservação? Pela primeira vez, um homem agora não é mais um animal. Um homem agora está sobrenatural. Uma vez que Cristo cumpriu os mandamentos, temos a força para cumpri-lo. E não só isso, até o nosso inimigo, que nos impedia de fazer isso, foi derrotado através da Páscoa e da ressurreição. E o Hades e a morte, que tinham um poder, que nos chantageava, que tínhamos que ter um estilo de preservação, tínhamos que defender dos nossos inimigos, porque a morte realmente era um abismo, não havia ninguém que havia voltado da morte. Mas a partir do momento que o primeiro homem voltou da morte, voltou do Hades, esvaziou o inferno, destruiu o seu poderio, levou almas ao paraíso novamente, reabriu o paraíso que estava fechado pelo querubim. Levou o ladrão arrependido, São Dimas, ao paraíso e todos os que o aceitaram no Hades. Agora, para que instinto de preservação? Ainda, respondendo já a segunda pergunta, nesta primeira resposta. Ainda que a sociedade humana inteira fosse destruída, que me importa? Que importa a vocês, cristãos ortodoxos? O nosso mundo não é aqui. Nada aqui nos importa. O nosso sucesso não é aqui. Aqui é um momento passageiro. Nós não somos seres terrenos, afundados, ancorados na terra, que um dia teremos uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais com a pequena passagem terrena. E é por isso que o nosso mundo não é aqui. Nós não queremos construir um paraíso aqui. E não queremos construir uma sociedade humana tampouco aqui. Isso é utopia, isso é o mundo. Nós, cristãos, estamos construindo uma Jerusalém celestial. Nós, os sacerdotes, estamos enviando com pontapés e empurrões, através da confissão, da unção dos enfermos, dos casamentos, dos batismos, dos funerais, dos sacramentos, estamos empurrando os cidadãos para onde? Para alguma cidade aqui? Não. Nós estamos, através dos sacramentos, ligando e desligando almas de pecados e empurrando-as para serem cidadãos do céu. Logo, quem foi que disse que o nosso instinto de preservação agora é o que nos comanda? Quem foi que disse que queremos uma sociedade humana construída de maneira perfeita, salutar e com sucesso? Quem foi que disse que o meu sucesso, por exemplo, é medido agora, baseado neste mundo e nas medidas que o mundo tem do que é sucesso? Somos cristãos ortodoxos, alistados no outro exército, no outro tipo de vida, no outro tipo de mentalidade. E é por isso que agora, como a morte não tem mais poder sobre nós, por que nos debater como galinhas diante de um certo senso de preservação? Por que continuar investindo no amor próprio? Por que cair na tática dos demônios do egoístico auto-amor? Mas ao contrário, uma vez que Cristo cumpriu os mandamentos e nos prometeu o paraíso e venceu a morte, agora por ele, sabendo que haverá como recompensa, ainda que perdamos a nossa vida para cumprir os mandamentos, ainda que perdoemos os inimigos e eles nos matem no final, nada importa, porque tudo isso só vai nos fazer com que estejamos arrebatando para nós o paraíso. Ainda que nós perdamos toda a nossa riqueza e herança ajudando quem não pode nos ajudar, que interessa? Só estaremos ganhando com isso o paraíso. Porque ao fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade egoística e doente, estaremos fazendo a vontade de Deus. E se fazemos a vontade de Deus, estaremos em comunhão com Ele nesta vida e, portanto, o estilo de preservação não para aqui, mas para a vida eterna, será algo que estará garantido para nós. Percebem como agora um cristão não é chamado a lei natural ou antinatural, não importa nada disso, mas uma lei sobrenatural. A lei para mesmo que nós perdamos a sociedade humana e a toda ela seja destruída. Ainda que o nosso sucesso venha a falhar, porque emprestamos coisas a pessoas que não nos devolveram. Ainda que nós sejamos assassinados se os nossos inimigos nos atacarem, porque perdoamos e amamos eles. Claro, isso não entra aqui no pequeno adendo que sempre fazemos sobre o homem que defende a família, o homem que não é covarde ao defender os inimigos, a família dos inimigos. Agora, se alguém quiser nos atacar violentamente em nível pessoal, que nos ataque.
Agora, claro, a hora de proteger as viúvas, as crianças, a pátria, isso já é um outro assunto. Que caso não defendamos eles, somos covardes, é óbvio. Mas nosso Senhor não está falando desse tema aqui. Ele está falando de cada um de nós, de eu e de vocês. Da nossa alma individualmente. Individualmente, sim, devemos aceitar qualquer perseguição. Individualmente, desde que não coloquemos em risco, claro, nenhum dos nossos familiares. Pessoalmente, quem quiser nos atacar, que nos ataque. Quem quiser se vingar de nós, que se vingue. Quem seja nosso inimigo, que amemos ele, que o perdoemos e o amemos. Senão, não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Isso é muito sério. Se decidimos sermos chamados filhos de Deus, se decidimos amar a Deus, temos que fazer. Quem é que pode dizer que ama alguém e não obedece a esse alguém? O fruto de amar alguém é obedecer a esse alguém. E a obediência a Deus é cumprir os seus mandamentos. E o mandamento que ele deu é esse. Façais aos outros conforme quereis que eles vos façam. De que maneira? Não a quem vós não conheceis. Não a quem vós já conheceis, mas até quem vós não conheceis. Não a quem vos amais, mas até os vossos inimigos. Fazei o bem até quem vos prejudica. Senão, não sereis nunca misericordiosos, como o vosso Pai Celestial é misericordioso. Em outro ponto do Evangelho, foi dita a seguinte frase: sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Significa que não só a misericórdia é o sinal de estarmos completamente unidos com a mentalidade divina e fazendo a vontade de Deus, mas é o sinal de perfeição. O Evangelho nos mostra que a fórmula de perfeição, um coração perfeito, um homem perfeito, é o homem que adquiriu alto e total grau de misericórdia. E isso tanto é possível através de nosso Senhor, que encarnou, que insuflou a natureza humana com poder para cumprir, que derrotou a morte, que era aquela terrível arma do pecado, que fazia com que, devido ao estilo de preservação, nós temássemos em querer apenas o nosso amor próprio. Tudo isso agora não tem sentido, porque ainda que neguemos o nosso amor próprio e morramos em prol de tudo isso que nosso Senhor nos pede, nós estaremos ganhando não mais uma morte eterna no meio do Hades, estaremos ganhando o paraíso e a vida eterna. E estaremos aguardando no paraíso, em felicidade e bem-aventurança, até o dia do juízo, onde então nós ressuscitaremos e haverá um novo céu e nova terra. Isso é magnânimo. Vale a pena negar a nossa vontade, vale a pena destruir o nosso amor próprio, vale a pena desligar o instinto de preservação, para agora, ainda que perdamos tudo em prol de cumprir isso que nosso Senhor nos pede, amar os inimigos, fazer o bem que nos prejudica, dar sem esperar nada, vale a pena fazer tudo isso, desligando o instinto de preservação e matando o amor próprio, porque ainda que perdamos toda a vida, sejamos mortos nessa prática, ainda que sejamos falidos, pobres, miseráveis, ainda que a falência bata em nossa porta, como os demônios, como os romanos disseram, que essas práticas são uma receita para fracasso. Se nós vamos praticar o que esses cristãos querem nos ensinar, é uma receita para o fracasso. Sim, de fato, é uma receita para o fracasso. Desta vida corruptível, sim. Mas quem disse que nós queremos investir nessa vida? O nosso investimento não é nessa vida. O nosso investimento, nosso banco de ações de valores, é para render a poupança da vida eterna. E de que morramos nessa prática, estaremos entrando no paraíso. E no paraíso nós estaremos com todos os santos, aguardando o dia da ressurreição, onde um novo céu e uma nova terra, prósperos e abundantes, serão inaugurados por nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Não há investimento melhor, não há maneira melhor de viver. Entendem por que é possível cumprir isso? Porque Cristo cumpriu, nos deu a força como cumprir e destruiu o inimigo de nossa salvação, que é o demônio, o pecado e a própria morte que nos influenciava mal nessas decisões a tomar em relação ao que ele nos pediu devido aos seus mandamentos. Sobrenaturalmente agora é possível viver assim, porque além de ter cumprido, destruído nossos inimigos, destruído a morte, nosso Senhor nos deu até o seu corpo e sangue salvíficos. E se o que nós comungamos é um corpo e sangue sobrenaturais, acima da natureza caída, um corpo e sangue ressuscitados, deificados, um corpo e sangue que está à direita do Pai deificado, emanando glória direto do trono de Deus, se nós comungamos esse corpo, esse sangue, é óbvio que essa força sobrenatural dos santos dons também nos dá, de domingo a domingo, vai nos dando mais e mais força, de ter um pouquinho mais de força para perdoar os inimigos.
A cada domingo, quando comungamos, a nossa mente tem mais força de ter uma inteligência mais dilatada para fazer o bem a que nos prejudica. Isso chama-se inteligência. Vamos ganhando essa inteligência dentro da comunhão. Na comunhão. E também nós vamos ganhando total despojamento e desprendimento reais para, inclusive, dar os nossos bens, mesmo em situações que sabemos que as pessoas são ingratas, não agradecem e não vão nos dar nada em troca. Essa força só vem de uma fonte, Cristo mesmo, que cumpriu na perfeição tudo isso e nos deu a força de nele como cumprir. E quanto a como isso poderia ser um motivo de destruição da sociedade humana e da nossa própria sociedade, da nossa própria mentalidade, é claro que sim. Tudo isso é passageiro e nada importa. Nosso sucesso não é para aqui, é para lá, para outros tempos. E isso não quer dizer que é um pecado ter sucesso aqui. Não estou dizendo que nós não vamos trabalhar e lutar para pagar nossas contas, para ter sucesso e que a família ganhe dinheiro. Não é isso. É que, em primeiro lugar, tem que estar a prática dos mandamentos nua e crua. Em segundo lugar, tem que vir o nosso sucesso. Ou seja, o sucesso é bom, desde que ele não seja colocado acima de amar os inimigos. O sucesso é bom, desde que ele não seja colocado acima de dar mesmo a quem não nos dê em retorno. O sucesso é permitido, desde que ele esteja abaixo de odiar os nossos inimigos. Portanto, nesse ponto, o nosso sucesso, ainda que não seja para cá, não há nenhum pecado nele, mas ele tem que estar submetido a uma prioridade, a hierarquia de valores, que em primeiro lugar, ainda que nós, volto a dizer, se não tem como ter sucesso descumprindo, se não for descumprindo esse mandamento de nosso Senhor, pois então que não tenhamos sucesso. Agora, se é possível algum sucesso, que ele também não descumpra de maneira alguma o fato de amar os inimigos, fazer o bem que nos prejudica e dar sem esperar receber nada em troca. Se esse sucesso está submetido a essa lei, ótimo, ele é um sucesso dignificado, abençoado por Deus. Mas se devemos, por algum motivo, até renunciar ao sucesso para cumprir esses mandamentos, devemos fazê-lo. E a possibilidade de fazer isso é real e são coisas praticáveis, porque fileiras e fileiras de santos, como vocês estão vendo nos murais da Igreja Ortodoxa, cheio de ícones, todas essas pessoas provaram que é possível cumprir e praticar todos esses mandamentos que parecem antinaturais. Um exemplo mal deles usarei dos santos padres do deserto, a própria vida dos santos padres do deserto. O Abba Macários o Grande, São Macário Grande, era chamado entre os próprios monges, entre os próprios ascetas da comunidade de Skit, que ele fundou no Alto Egito. Comunidade esta fundada por ele, muito mais dificultosa que a de que então havia fundado. Era uma comunidade onde os próprios homens elevados e santos ascetas, santos grandes homens dotados de grande valor em jejum e oração, mesmo eles chamavam Abba Macário de eis aí Deus andando vivo sobre a terra. Por quê? Porque diziam, Abba Macário possui alto grau de misericórdia, como o Pai Celestial é misericordioso. E, portanto, ele é perfeito e deificado já. É um Deus andando na terra, é um ser deificado. Por quê chamavam ele dessa maneira? Parece até um exagero quando nós escutamos de fora, mas porque os próprios monges, os próprios abas e anciãos chamavam Macário de um homem perfeito, de Deus andando da terra, um ser deificado. Chamavam assim ele, eis aí o ser deificado. Por que chamavam Macário dessa maneira? Porque com uma capa humana, onde quer que ele fosse, ele encobria e cumpria os pecados dos seres humanos. Onde quer que ele pudesse ir, onde quer que ele aparecesse, ele cobria os pecados daqueles que ele se deparava. Sejam inimigos, sejam próximos, seja quem fosse, São Macário Grande era um especialista em encobrir, para que ninguém viesse a perceber os pecados dos seus inimigos ou das pessoas que ele via que estavam em alto grau de fornicação, de pecado. Nada importava para ele. A função dele era cobrir e encobrir os pecados dos outros. Por isso, ele era chamado do homem deificado. Eis aí o exemplo de perfeição. Se queremos ser chamados perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, como diz a forma do Evangelho, só há uma maneira de fazer isso. Sermos misericordiosos,
como nosso Pai Celestial é misericordioso. Portanto, amados queridos cristãos ortodoxos, não nos preocupemos com o sucesso aqui. O sucesso aqui tem que ser submetido primeiramente aos mandamentos. Se submetemos aos mandamentos dessa maneira rígida que nosso Senhor nos pede, Ele saberá como nos dar todo o demais por acréscimo. Ele verá no nosso coração, se de coração estamos dispostos até em colocar em risco o nosso sucesso e prosperidade, em prol de amar os inimigos, Ele virá e nos honrará. E ajeitará as coisas para nós, sabe-se lá como. Agora, se descumprirmos esse mandamento, além de perdermos o sucesso aqui com o tempo, porque não terá a bênção de Deus, perderemos até mesmo o paraíso. Esforcemos-nos, portanto, para que em Cristo, que nos deu a força insuflada na encarnação, em seus santos mistérios do corpo santo de Cristo, ganhemos nele a força para cumprir isso, por amor a Ele. Ele nos deu tudo para nós, deu a vida por nós, deu-nos o paraíso, demos a Ele agora a sua vontade cumprida. E nada compraz mais a Cristo que ver um homem perdoar o seu inimigo como Ele perdoou todos os pecadores. Ao homem amar o ingrato e dar mesmo ao seu ingrato, não se espera nada em troca, conforme Ele o fez por todos os ingratos que até o crucificaram. Isso é a vontade, isso é o que alegra o coração de Deus. Isso é o que faz com que Deus possa se agradar em um homem. Façamos como filhos obedientes essas coisas, tendo em vista não a vida aqui e o sucesso aqui, mas o sucesso da vida eterna, da Jerusalém celeste, os edifícios e os morais espirituais que estão sendo construídos pela Igreja Ortodoxa através dos sacramentos para outra vida, como nosso Cristo diz. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, não vos diria. Mas eu vos digo que eis que estarei preparando para vós moradas. E essas moradas são a capacidade de que cada um tem de visualizar mais próximo ou mais longe o trono de Deus. Assim nos explica Santo Isaac. E qual é a capacidade como terá de ver mais próximo ou mais longe a graça do trono de Deus? Essas são as moradas. Assim como cada um consegue enxergar o sol com mais ou menos resistência, as moradas são essas. Os níveis de comunhão com Deus que cada homem terá, com a capacidade de ver Deus com mais nitidez ou menos nitidez, com a luz ofuscando a sua visão, ou o olho fortalecido, purificado, capaz de ver e aguentar aquela luz, até mesmo na beira do escabelo dos pés do trono de Deus. Qual será a medida para essa capacidade de ver Deus em níveis infinitos de graça? A capacidade de hoje, nesta vida, amar os inimigos, perdoar aqueles que nos fizeram mal, e fazer o bem a quem nos prejudica e dar sem esperar nenhum retorno. Essas coisas são fórmulas especiais para que nós tenhamos uma vida no paraíso, aguardando a Jerusalém celeste, aguardando o novo céu e nova terra e tendo uma vida, portanto, com Deus e uma existência de sucesso reais. Não conforme o tipo de preservação animal, não com amor próprio e amor egoístico, mas em renúncia da própria vontade, renúncia do nosso ego, renúncia do nosso amor egoístico, em prol de ter uma vida completamente em comunhão com nosso Deus. Disso, nosso Senhor Deus Salvador de Jesus, faça-nos dignos pelas orações do Suplício, amém de todos os santos. Amém. Amém.